A Rádio Mundial apresenta Programa Essencial, um resgate do seu divino ser, tratando sua alma através das terapias complementares, com a psicoterapeuta Renata Figueiredo. Um oferecimento Dádiva Aromaterapia, o poder da natureza em gotas. Bom dia, iniciando o programa Essencial, nas vésperas da Mystic Fair. Bom dia, Petros. Bom dia, Renata. Tudo bem? Tá cansado? Como é que você tá para a feira? A gente fica um pouquinho cansado, né? E ansioso, né? Todo mundo se prepara, todo ano, já virou uma tradição, né? É mesmo. E agora já virou uma atração anual pela Secretaria de Turismo. Não é interessante? Que legal isso? É bem legal, porque assim, vem muitas pessoas até de outros... Vem muita gente de outros estados, né? E bacana que dessa vez vai ser lá no Expo Transamérica, que tem um super hotel legal para quem vai se hospedar. Super chique lá, né? Super confortável. E se não quiser se hospedar lá, tem N hotéis lá perto também, né? Então, fica bem próximo, bem legal, bem fácil para as pessoas irem. E aí, já sabem, né? Vocês todos aí que estão nos ouvindo devem saber. A Mystic Fair acontece neste sábado, dia 30, e no dia 1º de dezembro, né? A partir das 10 da manhã. Vai até as 21, 22 horas, né? Então, é assim, tem várias salas de palestras acontecendo de hora em hora. Então, para você que quiser saber, conhecer as pessoas, os comunicadores da rádio, porque a maioria vai estar lá, as supers estrelas, né, dentro da nossa área holística, vão estar lá palestrando ou autografando livros. Então, vocês devem aproveitar ao máximo a Mystic Fair. Tem muito lançamento de produto, não só do nosso stand, mas de vários stands, e também as palestras, né, para quem é de fora de São Paulo, principalmente, dá para pegar muita coisa que as pessoas não têm ainda conhecimento ou sobre algumas técnicas novas. Então, assim, quem vem para São Paulo sempre vai aproveitar bastante e conhecer muitos profissionais e terapias diferenciadas, né? E nós vamos estar lá com o nosso stand, né, da Dádiva Aromaterapia, contando com vários parceiros lá no trabalho da Dádiva. Anexo ao nosso stand, nós teremos a nossa sala temática, onde também ocorrerão várias palestras, alguns atendimentos gratuitos, né, na sala temática. Então, eu gostaria que vocês nos procurassem lá para que a gente conheça com quem que a gente está falando, né, quando a gente está aqui na rádio. E fora isso, eu tenho uma palestra que acontece no sábado, no Auditório 2, às 14 horas. Então, as pessoas que quiserem falar, saber um pouco sobre aromaterapia, a gente vai estar falando sobre óleos de harmonização da casa. Então, esperar vocês e vai ser um prazer receber vocês. No nosso stand, nós vamos estar com a parceria da Zotes, que faz vários produtos que coadunam com aromaterapia, e também vamos fazer o lançamento dos florais dos animais de poder do Claudinei Prieto, que é o criador da Mystic Fair, que é também um grande nome da Wicca aqui no Brasil, um escritor de vários e vários livros, e está lançando neste momento a sua linha de florais, que são os animais de poder, que são os florais dos animais de poder. Então, vocês vão poder conhecer lá no nosso stand. O Claudinei também vai dar uma vivência de animal de poder, né? Para quem não conhece seu animal, vai ter a oportunidade também. E se quiser utilizar a partir daí o seu floral, vai estar lá no nosso stand à disposição. Vai ser legal, né, o nosso stand, Petros? Eu espero que sim, como tu sempre né? Sempre tem um monte de
Coisa legal lá. E o banho de ano novo também. Isso, eu ainda não cheguei lá, né? É porque tem tanta coisa no nosso stand, e eu estou tentando falar mais calmo, que as pessoas falam que eu falo muito rápido. Então, eu quero falar que no stand, na sala temática, então nós temos as palestras e alguns atendimentos gratuitos. No stand, nós vamos estar com o atendimento do Petros. Então, o Petros vai estar atendendo, e aí com o valor promocional. Conta um pouco do seu atendimento lá na Mystic Fair. Isso, eu vou atender lá no stand da Dádiva, né, usando as técnicas do tarô terapêutico, baralho cigano, numerologia, e indicando banhos de ervas, óleos essenciais. Quer dizer, você vai fazer as previsões lá para 2014, e pelo tarô terapêutico também a gente consegue detectar o que você pode já levar para ir melhorando a sua energia, sua vibração, e já entrar em 2014 com o pé direito. Aí. Ótimo. Então venham nos conhecer ou nos reencontrar lá no stand da Dádiva, que vocês viram que vai ter muita coisa acontecendo, né? E com os nossos produtos, como o Petros disse, o lançamento do nosso banho de ano novo, né? Então, assim, todo ano a Dádiva há mais de 10 anos faz o banho de ano novo e vai estar lá à disposição em um precinho especial lá para nossos amigos que estarão lá na Mystic Fair, tá? Então, vão lá, conheça o banho de ano novo, os outros produtos da Dádiva, nossos óleos essenciais, e nos conheça, que a gente vai ficar muito feliz de receber vocês. Um outro aviso que eu quero dar também é sobre a palestra do André Mantovani no domingo. Então, no domingo, às 18 horas, auditório 1, o André Mantovani vai estar pendulando seu futuro, falando sobre 2014 e sobre os florais do tarô para 2014. Então, vocês que estão acostumadíssimos, né, a assistir o André Mantovani pela TV, então vão poder estar perto dele também, tanto no nosso stand, como também no stand, na palestra, lá no Auditório 1, às 18 horas no domingo, vão também poder encontrá-lo no stand da Livraria Alfabeto, tá? Então, alguns recados sobre a Mystic Fair, mas o mais importante é que a gente espera vocês lá, né, Petros? Isso aí. Petros, eu vou fazer algumas perguntas para você e depois eu vou continuar a falar com os ouvintes sobre os temas de aromaterapia relacionados às emoções que a gente começou a fazer na semana passada, tá? Pode ser? Pode, vamos lá. Então, você está preparado já para responder aí? Vamos lá. Peguei ele meio de surpresa, que ele estava arrumando as coisas dele ainda. Eu gostaria que você falasse com a Márcia Regina. Ela quer saber sobre a saúde dela. Tá. Estamos recebendo as perguntas pelo Facebook, pelo nosso e-mail, e vamos conseguir responder para algumas pessoas só, né? Olha, a saúde dela tá num caminho de melhora, né? Realmente que está parecendo que veio de uma situação que ela não estava dando tanta atenção para isso, estava se sentindo um pouco com a autoestima baixa também, mas ela está agora no momento de fazer algumas escolhas, né? Até interessante ela procurar uma ajuda médica, se é que já não está procurando, mas assim, ela tem que fazer algumas mudanças aí, algumas escolhas na vida que vai ajudar e vai encaminhar ela aí para a melhora completa da saúde dela. Ótimo. Tem uma outra pergunta antes da gente começar a falar sobre os estados de humor, inclusive, e a orientação sobre os óleos essenciais. Então, é para o Joel. Tá? O Joel teve um desentendimento com um amigo, uma pessoa muito próxima a ele, e ele quer saber alguma coisa, se tem alguma energia atrapalhando, ou o que desencadeou esse desentendimento, que me parece que foi meio sem sentido. Olha, aqui está mostrando que esse desentendimento aí vem de uma necessidade dele se impor, tá? Então, pelo que está indicando aqui, essa indisposição que foi com o amigo aí, ela foi necessária, tá? Não teve uma influência negativa ou alguma coisa espiritual, mas foi de uma necessidade dele se impor e ter
a individualidade dele, tá? Então, para enxergar até essa desavença aí como até uma proteção, né? Uma coisa positiva para ele, tá? E assim, isso daí vai se estabilizar, só que durante um bom tempo aqui vai ter uma mudança no relacionamento dos dois, tá? Nenhum vai confiar tanto no outro, tá? Mas que essa mudança era necessária para colocar as coisas no lugar, digamos assim, né? Tá ótimo, tá ótimo. Então, olha, até você, eu gosto quando você faz as perguntas também, quando eu estou falando de óleo essencial, né? Então, se você quiser, pode me interromper aqui, tá? Então, olha, hoje eu queria falar, foi muito legal a gente ter falado semana passada dos estados, de algumas características de personalidade ou de alguns sentimentos e emoções das pessoas, porque nós recebemos muitos e muitos telefonemas, né? Então, agradecer todas as pessoas que nos ligaram, que a gente teve a oportunidade de ver que as pessoas gostam e prestam atenção no que a gente fala aqui sobre aromaterapia, né? Então, hoje eu queria falar sobre mau humor, tá? Ou mau humor, ou pessoas temperamentais, ou pessoas extremamente sensíveis, irritadiças, enfim. Então, eu gostaria de indicar alguns óleos, né? E, de repente, mesmo que eu não tenha citado algum estado emocional ou que se encaixe perfeitamente, a gente vai falar sobre algumas características de alguns óleos e talvez seja bacana para quem está nos ouvindo. Então, assim, as pessoas podem ter assim, flutuações de humor, inclusive por mau funcionamento de algum órgão, né? Ou principalmente algum mau funcionamento hormonal. Então, eu vou indicar alguns óleos que se refletem bem no equilíbrio hormonal. Então, por exemplo, o óleo de Salvia Clareia, que é um óleo que eu acho que eu falei pouquíssimo, né, Petros, até hoje sobre ele, né? Não lembro, não. Da sálvia, mas é um óleo importantíssimo dentro da aromaterapia, é um óleo bastante bacana e ele não tem contraindicação. O óleo de Salvia Clareia, ele repete, né, as características e propriedades da planta, o que seria o estrogênio no nosso organismo. Então, ele nos dá estrogênio. Então, é muito indicado para períodos de TPM, né, para harmonizar as TPMs aí, né, que as pessoas reclamam muito, então, para períodos de tensão pré-menstrual. E também poderia ser usado não só quando eu estou no período pré-menstrual, tá? Mas ele pode ser utilizado como um tratamento. Então, assim, eu posso utilizar durante todo o mês, durante um período, eu digo assim, eu posso utilizar um óleo durante 1 ou 2 meses, né? E depois eu dou uma paradinha, aí utilizo uma outra formulação, enfim. Mas você pode utilizar a Salvia Clareia durante, assim, o mês todo e vai verificando como que fica o seu humor na época da menstruação ou pré-menstruação, tá? Então, a Salvia Clareia, a gente pode utilizar bem apropriadamente, assim, naquela diluição com óleo vegetal. Então, uma colher de sopa de óleo vegetal, da tua escolha, semente de uva, girassol, amêndoa, você que sabe, e aí 3 gotinhas de óleo essencial de Salvia Clareia. Salvia Clareia, aí você mistura os dois e principalmente para tratar a TPM, menopausa também, a sálvia é muito legal para menopausa, então você pode fazer essa mistura e usar em toda a parte abdominal, né, em movimento circular horário, toda noite antes de dormir, tá? Então, utilizar é um dos óleos que vão trabalhar muito bem essas flutuações de humor,
Tá? O cipreste é outro óleo também que ele representa um hormônio, né? Então, também para as mulheres na menopausa, para mulheres na TPM, também para homens, né, que estão na andropausa, ou até para adolescentes, o cipreste vai funcionar muito bem também no sentido do equilíbrio hormonal. Ele também é um tônico dos nervos, ou seja, deixa a pessoa no equilíbrio, né? Então, se a pessoa está muito irritada, tal, traz a pessoa para o equilíbrio, para a harmonização. Então, o cipreste é bem legal nesse sentido. O cipreste também é um óleo indicado para raiva, tá? Então, pode-se usar naquela misturinha, como eu falei, uma colher de sopa de um óleo vegetal e 3 gotas de óleo de cipreste. Aí, no caso, vocês, para raiva, para TPM, eu indicaria usar da mesma forma que a sálvia, no abdômen, em movimento circular horário, tá? E para irritabilidade de um modo geral, ou raivas contidas, aí vocês podem pingar uma gota de óleo essencial de cipreste numa bolinha de algodão e colocar embaixo do travesseiro toda a noite antes de dormir. Também podemos falar do gerânio, que é um óleo que eu sempre falo e falo muito aqui, porque ele se presta muito bem como hormonal, né? Ele é um hormonal. Então, também para as TPMs, também para períodos de transição, andropausa, menopausa, pré-adolescência, né, na adolescência mesmo, e ele também é um tônico dos nervos, trazendo sempre um equilíbrio, né? A lavanda, ele também é um outro óleo. Ele não tem esse sentido hormonal, ele não faz essa parte, mas ele é um sedativo, é um calmante sedativo que te harmoniza e faz com que você enxergue melhor a situação à sua volta e também faz com que você equilibre as suas emoções. Então, ele também auxilia no fortalecimento do coração. Ele é um neurotônico, o óleo de lavanda, né? Então, esses são alguns óleos para tratar mudanças de humor, irritabilidade, pessoas que são muito sensíveis, que não se pode falar nada, que já fica ofendido. Então, assim, esses seriam os óleos indicados. Você gostou, Petros, desses óleos? Eu achei interessante porque a sálvia tem muita gente que conhece ela como usando para defumação, né? Isso. Tem, a sálvia branca, né? Isso, a sálvia é uma outra sálvia. Então, a gente sabe que que na natureza existem muitas plantas, têm muitas variações. Então, a sálvia branca é mais utilizada para defumação. E o que por exemplo, a sálvia officinalis é um óleo que não se usa em aromaterapia porque ele é tóxico. O que a gente está indicando aqui, e sempre em aromaterapia, a gente fala da sálvia esclarea, tá? Que é o óleo correto. Mas é um óleo de limpeza também, assim como a sálvia branca, no sentido ritual, tá? Tem alguma relação, então, da planta? Tem. Tipo, né? A planta ela tem a mesma energia e a mesma personalidade, vamos dizer assim, né? E vamos responder para outro ouvinte, aí depois eu vou falar sobre timidez. Vamos lá. Olha, tem o Luiz aqui também perguntando da saúde. Podemos ver? Olha, bom, aqui tá mostrando que é o momento dele cuidar, tá? É o momento dele se respeitar os limites e, principalmente, aqui está mostrando que tem algumas mágoas, algumas questões emocionais que ele precisa elaborar, começar a colocar para fora, digamos, tá? Porque está mostrando aqui o quê? Que vem de um período que ele se sente muito sozinho, muito isolado, que tem aquela vontade mesmo, que é a carta do eremita aqui, tá? Que é assim, aquela vontade de ficar isolado, se sentir sozinho de repente, né? E agora está no momento que ele está passando por uma reavaliação. Tá? Então, ele está vendo as escolhas que fez, e isso pode gerar alguns conflitos, né? Arrependimento, alguma
alguma angústia, né? Sim. E isso daí pode afetar no físico. Então, aqui para o futuro, está mostrando que um caminho assim de cura, né, para ele seria isso, né? Começar a colocar essas questões emocionais para fora, trabalhar isso daí, porque guardar, a gente não, por mais que a gente tente, a gente não consegue elaborar sozinho as nossas questões, né? Então, procurar algum tipo de terapia, alguma coisa assim, sabe? E começando aos pouquinhos colocando essas coisas para fora, Entendendo que ele os sabe, sentimentos, né? que só ele sabe aquelas coisas que realmente ele não fala para ninguém e tá começando a fazer mal pro físico também. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Agora a gente já vai partir para a área profissional aqui. O Vicente, ele tem um evento para realizar nesse final de semana, inclusive, também. E ele está se sentindo meio inseguro. Como é que estão aí? Quais as orientações que você poderia dar para ele? Olha, aqui está mostrando que ele passou recentemente aí por uma mágoa muito grande, por uma decepção assim extremamente forte, tá? Inclusive aqui o 3 de espadas, né? Que é uma carta que todo mundo já, quem conhece um pouquinho sabe que é uma carta assim, de uma dor, é aquela decepção que chega até a ser física, né? De tão forte. O que está indicando para ele aqui é que vai haver uma transformação após esse evento, tá? Mas que a conduta dele é assim, sair da inocência, tá? Porque o que está acontecendo? Ele ainda está nutrindo algumas expectativas com relação a esse evento, pode ser com relação a parceiros, alguma coisa assim, que não está sendo correspondido, tá? Então ele está ainda como se estivesse vivendo num passado, tá? Pode ser que em algum momento ele teve parceiros que foram foram uma parceria melhor, mas talvez o sócio, alguma coisa assim, ele não está enxergando. Tá? Ele está ainda num saudosismo, numa coisa assim meio que romântica com relação a isso. Então, precisam mudar um pouco precisa ser mais profissional, digamos, né? Pelo que eu estou vendo aqui. E vai haver uma melhora após esse evento. Tá? Esse evento aí ele vai ter os resultados depois. Tá? Não sei exatamente o que é, mas isso daí vai gerar uma transformação que vai gerar frutos positivos para ele. Então, eu vou aproveitar e indicar o óleo de manjerona, né, para dar uma sossegada aí, né, para esse evento, para fazer o evento da melhor forma possível. O óleo de manjerona tem um aviso, né, uma indicação. Então, o óleo de manjerona, ele tem uma contraindicação, que legal, olha aí o Petro, gente, sabendo de aromaterapia, que bom. O óleo de manjerona tem uma contraindicação, sim, que para algumas pessoas ele se torna anafrodisíaco. Então, como ele reduz muito a ansiedade, né? Então, para algumas pessoas pode diminuir a libido. Isso não é uma regra, tá? Para algumas pessoas pode diminuir a libido. É legal falar que para algumas pessoas, porque não tem regra mesmo nessas questões, né? Porque tem algumas pessoas que às vezes sofrem de impotência, né? Alguns homens que às vezes é até por ansiedade. Isso, e aí ajudaria muito. Exatamente. Então não tem uma receitinha de bolo, né? Cada pessoa é de um jeito. Isso mesmo. Mas é legal avisar, né? Para a pessoa. Não, claro, sempre falar das contraindicações, né? O manjerona também, você falou do Luiz aí, com relação à saúde. O manjerona é um óleo também que trabalha a solidão, o sentimento de solidão. Então, é um óleo que é bem indicado também. Sempre lembrando isso, né? A gente utilizar um óleo, sentir o efeito. Sentir-se o manjerona, foi muito bom você ter falado sobre isso. Ele te tranquiliza e faz com que você enxergue melhor as coisas e vá com mais calma para as situações. Né, Petros? Com certeza. Nós estamos terminando nosso tempo? Tá acabando. Já? Puxa vida. Então, vamos convidar? De novo? Vamos convidar, então, as pessoas para estarem conosco, nossos ouvintes, né? Para estarem conosco lá no Estande da Dádiva, na minha palestra, no teu atendimento, né, Petros? Nesse final de semana, lá na Mystic Fair, no Transamérica Expo Center, a partir das 10 da manhã. Neste sábado, dia 30, e no domingo, dia 1º. Aguardamos vocês de todo o coração. Vai ser muito bom encontrar vocês, né, Petros? Isso aí. Um super beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
A Rádio Mundial apresentou Programa Essencial, um resgate do seu divino ser, tratando sua alma através das terapias complementares, com a psicoterapeuta Renata Figueiredo. Um oferecimento Dádiva Aromaterapia, o poder da natureza em gotas.